Olá, empresária, olá, empresário. Novamente estamos aqui para trazermos o tema sobre crimes fiscais durante e eu diria depois do evento pandemia e, consequentemente, os limites dessa penalização. A partir de 20 de março, nós tivemos ali a decretação do estado de calamidade, que envolve basicamente vários países, se não todos, onde nós percebemos que pessoas e dinheiro pararam de circular. Temos informação voltada para pequenas empresas, que nós sabemos que elas teriam um caixa suficiente para cerca de 14 dias, e os dias vão correndo e essas coisas não vão se resolvendo. Nós, quando falamos de custos fixos, que são inevitáveis, eles podem até cair um pouco, mas custo fixo sem receita, a inadimplência é o resultado. E dentro do resultado da inadimplência, nós falamos ali também, e não necessariamente, do não pagamento de impostos. Quer dizer, você registrar os eventos, você fazer toda a sua escritura contábil, fiscal, mas você sem a capacidade financeira e não recolher. E alguns podem pensar, bem, eu posso simplesmente fazer isso. E é aqui que nós estamos com o ponto de discussão. Nós falamos há cerca de uns 20 dias atrás, através de um outro vídeo, sobre uma decisão muito complicada proferida pela nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal, no último quadrimestre do ano passado, onde, analisando-se um caso recorrente de não pagamento de ICMS de um determinado estado do norte por empresas, chegou-se à conclusão que o mesmo fato de você registrar corretamente a sua contabilidade, sua parte fiscal, mas deixar de recolher o imposto, aquilo também seria considerado um ato criminoso. E isso trouxe uma preocupação muito grande para todos. Ali ficou muito claro, não somente desse julgamento do Supremo Tribunal, mas por causa de outros julgamentos que nós temos visto e por causa também, inclusive, da forma de fiscalização, que a imposição de uma política penal tributária com visão arrecadatória, ela tem afastado demais o direito tributário do Instituto do Direito Penal. Então, vem uma forma muito perigosa, muito complicada. Um exemplo muito simples é a fiscalização que você sofre no seu dia a dia. Nós sabemos que o fiscal pode ir lá, embora ele não tenha a formação na área penal, ele pode presumir que existe uma situação que aquilo ali poderia ser considerado como crime. E além dele exigir os impostos, o juro, ele vem também e ele coloca as multas, e não a multa normal. Ele coloca multas agravadas que são enormes, elas ultrapassam o valor do principal em algumas vezes. E ali, dentro do auto-infração, com base na Lei 8.137, crime contra a ordem tributária, ele também sugere a investigação, ele indica a investigação por causa de um fato criminoso. Então você tem, naquele momento, uma motivação muito complicada contra o empresário, e você não tem certeza dos fatos, não necessariamente são aqueles. E aí você tem, em âmbito administrativo, todo o processo dessa lavratura do auto-infração, que ele independe do processo criminal, que pode também correr. E o processo criminal, inclusive, ele pode pular a fase do inquérito e ir diretamente para uma denúncia e complicar ainda mais a imagem da empresa, a imagem do empresário, porque elas estão interligadas. E nesse panorama todo de susto, de desespero, alguns empresários até saem correndo para pagar a lavratura do auto-infração, que muitas vezes não é devido. Outros não podem fazer isso, ou porque têm a segurança total de que terão as condições necessárias para poder se defender no âmbito criminal e vão percorrer uma longa jornada. Então, esses fatos, da forma que são colocados, eles são muito complicados. Uma situação que poderia inovar tudo isso inclusive, dentro do próprio auto-infração, haver simplesmente a presunção de que
há possibilidade do crime e toda essa investigação, sem as multas agravadas, ela fosse feita por órgãos específicos que entendem da situação criminal, da situação penal e fariam a investigação necessária. Então você não teria, dentro do direito administrativo e o direito penal, entre aspas, competindo entre si, como estaria aplicando penalizações, sanções contra o empresário. Até porque elas juntas, elas somam muitas vezes o próprio valor do principal, que seria, digamos, o imposto, aquele imposto que não foi recolhido, ou por não ser registrado, ou simplesmente porque não havia o caixa necessário para que isso acontecesse. Dentro desse período, uma pergunta até um pouco mais direta para este nosso assunto comentado, discutido, o não pagamento de impostos durante o evento da pandemia poderia ser considerado um fato de exclusão da culpabilidade do agente? Com muito cuidado, com muita cautela, eu diria sim. Mas nós teremos que falar de provas muito objetivas. Nós temos vários julgados que rodeiam esse assunto, mas da forma que nós temos vivido, é a nossa primeira vez, né? Nós precisamos de um judiciário que ele tenha prudência e cautela. Então, se nós pegarmos o nível de decisões hoje existentes, fora o momento pandemia, nós vamos ver decisões diferentes, divergentes, semelhantes. Então eu diria, com uma prova robusta, isso seria muito possível, né? Então nós estamos falando da conduta versus a possibilidade do agente nesse momento da pandemia. Esse é um elemento muito importante de ser guardado para o futuro. Nós temos pelo menos duas agravantes, então eu vou mencioná-las. Dentro do princípio da proporcionalidade, o Estado deveria ser muito cauteloso, deveria ser muito racional na aplicação de penas, por um primeiro motivo. Quando é que este momento vai ser um momento investigado pela própria fiscalização? Anos à frente. Primeiro, nós não sabemos quando é que a pandemia vai terminar e os seus efeitos. Segundo, que naturalmente isso vai acontecer daqui 3, 4 anos, 5 anos, nós não sabemos. E quem vai investigar, não sabemos nem como ele passou por esse processo de pandemia, como é que ele viu esse processo de pandemia. Porque, querendo ou não, o fiscal ele tem em suas mãos uma caneta e essa caneta tem um determinado valor. Então, dentro do seu conhecimento, dentro da sua correteza nas atitudes que ele vai tomar, mas ele tem a interpretação dele. Então, essa primeira agravante ela é muito complicada, porque serão elementos analisados lá no futuro. Uma coisa hoje que já nos perturba muito, por exemplo, no Brasil, quando você fala em uma empresa que trabalha buscando a melhor interpretação da legislação e, consequentemente, redução de impostos, vamos ser claros, né? Seja através de um planejamento tributário ou de uma interpretação de lei, isso hoje é considerado um ato criminoso. Não tem lógica o fato do empresário ter de escolher a carga contributiva mais onerosa. Não é assim que funciona em lugar nenhum. Então, esse primeiro ponto é bastante complicado. O fato de você estar sendo investigado somente lá no futuro e já com premissas que são bastante complicadas. A segunda agravante não se limita a esta segunda, ok? É o que há pouco eu mencionei en passant. As decisões que nós temos fora desse período de pandemia, decisões relativas a outras insuficiências de caixas à vida por empresários, elas são realmente, elas trazem uma certa preocupação, haja vista a forma de ser interpretada por aquele
determinado juiz, aquele determinado tribunal. Então nós temos uma variedade de interpretações. E eu vou elucidar. Por exemplo, para se falar da incapacidade, da insuficiência, por isso que o empresário deixou de recolher os impostos, nós temos decisões onde o juiz ele passeia por uma questão muito larga, que é, por exemplo, o empresário usou os seus bens, o seu patrimônio particular para socorrer a empresa. Ora, dentro do nosso direito, a empresa é um ente jurídico específico e eu não devo confundir as coisas. Assim como o empresário não pode se valer da empresa e tomar os dinheiros delas para o seu enriquecimento, até para que não haja desconsideração da personalidade jurídica, o inverso é verdadeiro. Eu, empresário, criei meu patrimônio, eu não preciso demonstrar que eu teria que vender o meu patrimônio, pegar a riqueza separada e introduzi-la dentro da empresa. Até porque a empresa que em determinado momento ela está insuficiente, existe o processo de fechamento, encerramento, falência, o que for o caso. Mas quando você vê uma decisão que permeia esse assunto desta maneira, você vê o grau de complexidade quando você vai estar fazendo amanhã a sua defesa. E quando nós temos julgamentos, são julgamentos que passam mais para a questão da folha de pagamento. Ele deixou de pagar o imposto pela folha de pagamento. É como se a folha de pagamento fosse a única coisa que devesse ser feita nesse momento como privilegiado e, em segundo lugar, os impostos. Não. O Estado ele funciona, ele existe a partir da sociedade. Então, essa sociedade ela tem que ser socorrida primeiro para depois o Estado ter a sua parte dessa riqueza. Encerrando o tema, ele se estende também na questão da apropriação indébita. Em especial a questão do INSS, retiro dos empregados, não repassados aos cofres, que ela tem um pressuposto muito antigo, diferente do que tem sido conhecido hoje pelos tribunais. Agora, também estamos em momento de pandemia, nós temos inclusive imposto de renda retido na fonte. Não necessariamente o fato de você deixar de recolher isto pressupõe que você reteve indevidamente. Porque, digamos, você vai ao banco, você retira o suficiente para pagar a sua folha e você está pensando no pagamento do salário do empregado para socorrê-lo socialmente, não somente por sua obrigação. Então, a questão é o que eu me apropriei, de qual dinheiro que eu me apropriei. De novo, como o status empresa, que é um ente próprio, tem de ser socorrido para que a sociedade se mantenha e o Estado também receba os seus valores, efetivamente a empresa tem que ser socorrida. Eu não estou indicando ninguém para que deixe de pagar impostos, não é isso. Tanto é que o que nós falamos até agora é declaração exata de impostos devidos e a questão da impossibilidade desse recolhimento. Mas a apropriação indébita também, que é tratada como indébita, dentro desse período da pandemia, alguma coisa pode ser revista, tem de ser revista e reapreciada para os nossos tribunais. Espero que tenha gostado, estamos à disposição, bons negócios, sucesso!